aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. Este é mais um vídeo do canal Codificando Gabriel. E neste vídeo a gente vai aprender um comando chamado while, que é um comando de laço de repetição. Para vocês que não sabem, comandos de laço de repetição são comandos que eles repetem várias vezes no código, ou seja, dentro lá das chaves dele, eles se repetem várias vezes, aquele código que está dentro deles. Vamos criar aqui um projeto. Console Application, Next, C, aula 10. Já tá certo aqui. Next. E esse compilador finaliza. Abre aqui o projeto. Abre aqui o programa C. E vamos lá. O comando while, ele verifica enquanto uma variável for diferente ou for menor que tal coisa, ele vai executar aquilo infinitamente até aquilo acontecer. Então, vamos criar uma variável aqui, número é igual a 10, e vamos colocar aqui o while, o parêntese, e aqui a gente coloca as condições, né? Igual a gente viu na aula passada do if, que a gente usava as condições, né? Diferente, maior, menor igual ou igual. Enfim, a gente usa essas condições aqui. Então, vamos colocar while significa enquanto. Então, enquanto número for igual a 10, ele vai executar, por exemplo, o printf. Olá. Isso quer dizer que enquanto o número for igual a 10, ele vai executar isso. Como o while é um comando de laço de repetição, ele vai executar isso infinitamente. Porque se essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar até essa condição for falsa e aí ele executa os próximos códigos. Como o número é sempre 10, essa condição sempre vai ser verdadeira. Então ele vai ficar executando esse código infinitamente. Deixa eu só ponto e vírgula aqui. Vamos ver. Até bugou aqui, ó. Mas ele está executando infinitamente. Eita. E aí, então isso daqui é sempre true. É sempre verdadeiro. E por isso ele vai ficar executando isso daqui infinitamente. Agora, se eu verificar que enquanto ele for diferente de 10, isso é falso, então ele não vai executar nenhuma vez. Por quê? Porque ele vai ver que ele é 10 e enquanto o número for diferente de 10, aí ele vai saber que isso é falso e não vai executar nada. Então, como que eu faço para, se eu quiser que ele execute só 10 vezes printf, em vez de eu ficar colocando 10 printfs no código, eu posso simplesmente colocar que número é igual a 1. Se número for enquanto o número for diferente de 10, ele vai executar esse código e número mais mais. O que esse código significa? O número ele é igual a 1. Então ele verifica enquanto o número for diferente de 10, ou seja, quando o número for 10 ele para, mas enquanto ele for diferente ele vai executar. E quando a gente coloca uma variável mais, significa que eu estou dando mais 1 ao valor dela. Se eu quiser dar, tipo, mais 2 ao valor dela, eu preciso executar o igual ele mesmo, mais 2. Mas se eu quiser 1, eu posso só executar número mais, que ele vai fazer 1. Não existe mais, que é 2, não. Existe só mais, que ele vai somar mais 1. E esse código faz... Calma, faltou o ponto e vírgula. E esse código, ele, ó... Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Começa em 0. Agora a gente tem 10 olás aqui, com muito menos de linhas de código que eu gastaria, ó. 1, 2, 3, 4,
5 linhas de código, ou 6 aqui, em vez de colocar 10 printfs aqui. E aí eu posso, em vez de eu colocar 100 printfs, eu posso só verificar se ele for diferente de 100. Vamos só colocar um Ctrl+N aqui para a gente conseguir ver melhor. E ó, ele escreveu 100. Deixa eu tentar chegar lá no começo. Mas enfim, ele escreveu 100 olá na tela. Eu posso mandar ele escrever 1000. Eu posso mandar ele escrever 10.000 em 6 linhas de código. Então, isso é muito bom. Você quer escrever 200, 300 coisas? Você pode fazer isso. E aí, eu posso também escrever o valor. Tipo, eu posso escrever o valor de... Eu vou colocar aqui o unsigned, porque não tem valores negativos, só positivos. E a gente coloca número aqui. Então, a partir de agora, ele vai mostrar os valores, ó, 99, aí aqui 800, 700, 600, o 400, 300, 200 e até o 0. Isso quer dizer que eu criei uma variável número que é 0, verifiquei que enquanto o número for diferente de 1000, ou seja, todos os números até o 1000, ele vai executar esse código. Aí, vamos dizer que ele é 0. Aí ele digita o número, no caso aqui seria 0, que o valor dele é 0, e a gente atribui mais um para ele, então ele vira 1. Novamente, ele é diferente de 1000, então ele vai de novo. Até chegar a 999, vai de novo, aí quando chega a 1000, ele executa o 1000 e para, né? Porque como é... Não. Teria que ser 1001 aqui para ele chegar no 1000 e 1001 ele para. Porque ele vai executar o 999, quando ele chegar em 1000 ele já para, ele não executa o 1000. Porque ele é igual a 1000, não mais diferente. Então, a gente coloca 1001 aqui. Então, esse é o while, chamado de laço. Esses comandos são chamados de laço de repetição. Na próxima aula seria outro comando de laço de repetição, que é o for. E aqui dá para fazer um tanto de coisa, fazer tabuada, tal, com o comando enquanto. E agora a gente tem mais um comando parecido com o while, que é o do while. Vamos tirar isso daqui. O que o do while faz? O do while, eu vou escrever ele aqui. Ele garante que o while seja executado pelo menos uma vez. Ou seja, se o seu while, a condição for falsa, ele vai executar uma vez pelo menos. Então, eu vou criar uma variável número aqui novamente, que é igual a 10. Vou colocar do while, aí você coloca o do, aqui dentro vai o código, e aqui o while com a condição. Número, se eu colocar aqui, ó, número for diferente de 20 e colocar aqui dentro número mais e um printf número, é a mesma coisa que a gente fez ali, né? Ele vai de 10 até o 20, no caso o 21 aqui, para ele ir até do 10 certinho até o 20. Ponto e vírgula aqui. Opa. Ponto e vírgula aqui. Aqui, aqui e aqui. E ao executar, a gente vê aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só dar um espaço aqui. E a gente percebe que o do while funcionou da mesma forma que o while. Só que a diferença é que se eu colocar aqui que o valor ele é 21, então eu vou colocar aqui, tipo, número por diferente de 21, como eu tinha colocado ali. O que ele vai fazer é executar. Isso daqui é igual. Então, o que ele vai fazer é executar pela mesma vez.
Isso daqui, ó, número for diferente de 21, é falso, porque número ele é igual a 21. Mas o do while ele garante que vai ser executado pelo menos uma vez. Então, mesmo que isso daqui for falso, ele vai executar pelo menos uma vez isso daqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai executar o printf, vai colocar aqui 21, e aí ele vai dar o número mais, aí vai virar 22, e aí a condição vai ser diferente de 21 e vai ficar rodando os números. Ó, então, mesmo isso daqui forem iguais, ele executou pelo menos uma vez, né? E então esse é o do while. Caso você queira que o while pelo menos seja executado uma vez no seu código, mesmo sabendo que a condição possa ser falso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pedi para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e comentarem o que acharam do vídeo. Tchau!